Tendo Jesus, a partir do versículo 21, Marcos 5, 21. Vamos ler a partir do versículo 21 para você compreender melhor. Tendo Jesus voltado no barco para outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se achegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés e insistiu-lhe e suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva, e ela viverá. Jesus foi com ele. A primeira coisa que a gente observa nesse trecho é que a pessoa que tem fé, ela acredita que a bênção já aconteceu mesmo antes de receber. Amém? Observa o que esse homem diz: olha, a minha filha está praticamente morta, mas eu sei que se o Senhor for e colocar a mão sobre ela, minha filha vai viver. Ele não disse poderá viver, talvez ela viva, ele disse viverá, porque fé é isso, é certeza daquilo que ainda não viu, certeza daquilo que ainda não chegou, mas tem certeza que já aconteceu. Você não precisa ter algo para ver, tocar e pegar, para ter a sensação de que Deus vai te abençoar. Apenas acredite, creia, e você verá o milagre de Deus na tua vida. Amém? Creia. Deus só quer que você creia nele. Pare de acreditar no que os homens dizem, no que os homens pregam, no que os homens inventam. Amém? Vamos lá. Versículo. Vai convidando seus contatos, gente, a participar e a entrar na mensagem. Amém? Versículo 25. Ainda o 24 ele diz assim, ó: grande multidão seguia comprimindo, ou seja, apertando ele. Jesus, onde passava, uma multidão grandiosa começava a apertar Jesus. Mas apertar o quê? Para adorar? Para engrandecer ao Senhor, para reconhecê-lo como Senhor? Não. Aquela multidão o comprimia e o apertava em busca apenas de milagres. E a gente não pode buscar Jesus apenas por aquilo que ele pode fazer. Busque Jesus por aquilo que ele já fez. Amém? Pare de buscar Jesus por aquilo que você quer que ele faça ou que ele pode fazer. E aprenda a buscar Jesus por aquilo que ele, na cruz, já fez por você. Ele disse: quando você aprender a buscar primeiro o reino dos céus, as demais coisas, que as coisas terrenas, lhe serão acrescentadas, meu irmão. O problema é que os homens ensinam o contrário hoje. Os homens ensinam as pessoas a buscar o que é terreno, o que é material, o que é físico. Bênção, cura, prosperidade, riqueza. Tudo isso você pode alcançar na presença de Deus quando você entender que você precisa buscá-lo primeiro para adorar a ele. Como antes eu já disse, Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Vamos lá? Eu parei onde, gente? Versículo 25. A palavra de Deus diz assim, ó: aconteceu que certa mulher, enquanto Jesus estava a caminho da casa de Jairo, é Jairo? Se eu não me engano, o nome desse homem era Jairo. Ele diz assim: aconteceu que certa mulher que havia 12 anos, que vinha sofrendo de uma hemorragia, quem é mulher sabe disso, e muito padecera nas mãos de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo de mal a pior. Então a história dessa mulher era a seguinte: ela tinha uma hemorragia e sofria com essa hemorragia há 20 anos.
gastou tudo que tinha com os médicos e não resolveu o seu problema. Irmãos, existem situações na nossa vida que a gente tem que pesar se é algo físico, humano ou se é espiritual. Amém? Quando você está sofrendo com uma enfermidade, que você não consegue se libertar dela, que você não consegue se curar, que você não consegue se recuperar, é hora de você buscar a Deus e suplicar a Ele pela misericórdia dEle, para que Ele faça aquilo que os homens não podem fazer. Mas volto a frisar em cima disso. Deus não age por pena, Deus não age olhando a condição social, a raça, a cor. Deus não age por barganha, ou seja, não vende as suas bênçãos. Deus, Jesus, só age por fé. Amém? A irmã me corrigiu, é isso mesmo, 12 anos, não foi 20 anos não, perdão. Então durante 12 anos essa mulher sofreu com essa enfermidade. E não conseguiu êxito, irmãos. Aí ela ouve falar de Jesus. E vamos ver o que é que aconteceu? Vamos lá. Então, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Primeira coisa que você tem que observar, para quem quer um milagre da parte de Deus, é que você precisa se esforçar. Amém? É você que quer um milagre. É você que precisa do milagre. Eu observo que existe pessoas que ela quer um milagre da parte de Deus, aí espera o crente passar e diz assim, ô crente, ô irmão, ora lá por mim para Deus me abençoar, para que o milagre aconteça na minha vida. Quem precisa do milagre é você. Observa essa mulher que estava há 12 anos. Mulheres, será que essa mulher estava debilitada? Será que essa mulher estava frágil no corpo? Será que essa mulher estava com seu corpo frágil e não conseguia certamente andar? Porque a nossa vida, o nosso sustento, o sustento do nosso corpo é o sangue. A vida que temos é o sangue. E essa mulher sofria há 12 anos perdendo sangue com uma hemorragia que não parava. Então, meu irmão, minha irmã, ela, quando ouviu falar de Jesus, ela se arrastou até ele. Ela foi se arrastando em meio à multidão até conseguir tocar em Jesus, porque ela acreditava no seu íntimo. Observa o que ela diz aqui. Ela diz o seguinte, ó, versículo 28, ela diz, 27, perdão. Tendo ouvido falar da fama de Jesus vindo por trás dele, por entre a multidão tocou-lhe a veste, porque dizia, ela já tinha dito para ela mesma. Amém? Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Meu irmão, isso é fé. Ela não disse, eu vou lá, talvez, se eu tocar nele, talvez eu me cure. Eu já fui a tantos lugares, eu já corri atrás de tanto médico. É mais uma tentativa. Deixa eu te falar uma coisa que o Espírito Santo trouxe ao meu coração nessa hora. Jesus não é mais uma alternativa. Jesus não é mais uma opção. Jesus não é mais um caminho. Jesus é o caminho. O único caminho. Amém? Não busque a Jesus como mais uma alternativa. Busque Ele como a alternativa. Como o único que pode resolver o problema.
Então, o que esse primeiro texto nos afirma é que você tem que se esforçar mais por aquilo que você quer. Às vezes você deixa muito de vir da igreja por causa da distância que você mora. Deus, Ele olha e visa tudo isso. Amém? Não olhe para a distância. Eu, quando comecei a congregar, eu morava 6, 7 quilômetros da igreja e não tinha bicicleta, não tinha moto, não tinha carro e não tinha dinheiro para pegar buzu. Eu ia em todos os dias de culto para a igreja andando. 6, 7 quilômetros para ir, 6, 7 quilômetros para voltar. Então não deixe de buscar a Deus no lugar certo por causa da distância da sua casa. Porque Deus quer te abençoar, mas Ele quer ver você correr atrás daquilo que você precisa. Porque Ele não precisa de nada, somos nós que precisamos e somos necessitados. A irmã citou aí esforço. Embora a salvação seja individual e gratuita, até para isso, Deus quer que você se esforce. Imagine para um milagre. Aprende a se esforçar. Aprende a correr atrás do seu milagre de forma correta, que é usando a sua fé. Porque quando você usa a fé e vai ao encontro de Deus, o milagre vai correr atrás de você. Amém? Eu conheço pessoas que moram em outras cidades. Tem irmãos que congregam aqui que moram em Simões Filho e está aqui 2, 3 vezes na semana. Tem irmãos que moram em Lauro de Freitas, irmãos que moram em Candeias, mas que não mede esforços, irmãos que moram em bairros distantes e que não mede esforços para entrar na igreja, porque elas sabem que a gente precisa valorizar quando um lugar se coloca para pregar a verdade, irmãos. Amém? Se esforce mais por aquilo que você quer e precisa. Deus quer ver esse ato, como viu nessa mulher da sua parte. Amém? Aí essa mulher afirma: eu ficarei curada. Irmãos, é fé. Ninguém mais poderia tirar o milagre desta mulher. Porque antes mesmo dela tocar em Jesus, ela determinou: eu ficarei curada. Quando você vier à presença de Deus, primeiro para adorar, é claro, e pedir algo a Ele, se coloque na posição de quem já recebeu. Amém? Eu me coloco sempre na posição de Deus, como eu já recebi, como eu já fui abençoado. Quando aprove a Deus colocar esse ministério em nossas mãos, lá no início, o meu pensamento era: Deus já nos abençoou, já me abençoou, abençoou a todos que fazem essa obra, com uma igreja abençoada, lotada de almas servindo a Ele. Eu não tinha como alguém que tem fé que ficar pensando: e se não der certo? E se der errado? Não! Quem vive por fé, crê que Deus já fez, mesmo quando as circunstâncias dizem: não dá, não pode, não vai dar certo. Creia que pode, que dá e que já deu certo. Amém? Eu prefiro viver por fé. Vamos lá? Gente, eu preciso concluir o texto aqui, porque o pessoal está esperando para a gente ensaiar, grupo de louvor ensaiar. Então, vamos concluir aqui o texto. No versículo 29, olha o que aconteceu. E logo se estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Presta atenção no que Jesus vai falar aqui, que eu já não posso mais demorar muito, mas presta atenção nisso aqui. Jesus diz assim, olha, Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou:
quem me tocou as vestes? Vamos lá? Aí os discípulos dizem assim, olha, Senhor, vê que a multidão te aperta e o Senhor pergunta quem te tocou. Aí Jesus replica para eles e diz assim, ó, ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, e consciente do que nela tinha se operado, veio, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Gente, eu senti um arrepio tão gostoso aqui agora. Gente, você não tem noção do que é isso. Jesus quer te dar mais do que uma cura. Jesus quer te dar mais do que prosperidade. Jesus quer te dar mais do que a restauração do teu casamento. Jesus quer te dar mais do que um bom emprego, uma casa nova, um carro novo. Jesus quer te dar muito mais. Essa mulher queria uma cura, mas porque ela tocou Jesus com fé, ela recebeu salvação. Jesus disse, filha, a tua fé te salvou. Você tem noção do que é isso? Venha buscar Jesus de todo o teu coração, porque Ele vai te dar muito mais do que você precisa, irmão. Venha buscar Jesus com toda a tua alma, que Ele vai te dar além do que você almeja e sonha. Porque não existe bem mais precioso do que a salvação eterna. Sabe, a cura passa, o corpo físico um dia vai se acabar. A prosperidade passa, a bênção passa, o casamento passa, o carro passa, a casa passa, mas a salvação é para toda a eternidade. E quando você busca Deus de forma correta, além de alcançar as coisas que Ele diz que pode e vai fazer com a tua vida, você vai alcançar o bem mais precioso que um ser humano pode alcançar, porque Deus disse o que daria o homem pela salvação da sua alma. Então, se esforce mais pelo teu Deus. Se esforce um pouco mais. Talvez eu esteja falando com pessoas hoje que já se decepcionou muito. Sabe? Que não quer mais se esforçar pelo Evangelho, porque já se decepcionou. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, irmãos, e eu estou bem consciente do que eu estou falando agora. Você se decepciona com os homens. Você se decepciona com a promessa dos homens. Deus jamais vai te decepcionar. Hoje eu tenho uma plena consciência de que eu não vou me decepcionar nunca com meu Deus. E tenho no meu coração a mais plena certeza de que eu não vou decepcioná-lo, porque Ele já me mostrou que o caminho que eu tenho que seguir é o caminho da salvação. Durante muito tempo a gente trilhou um caminho que não era o da salvação, que não era o do evangelho da salvação. Era um evangelho material, um evangelho de homens, um evangelho que não conduzia ninguém a Cristo. Muito pelo contrário, só conduzia as pessoas à avareza. Mas hoje eu sei o que eu estou buscando e a quem e o que eu estou conduzindo, as ovelhas que Deus colocou em minhas mãos. Nas nossas mãos nessa igreja. Antes da tua salvação, eu velo pela minha. Você sabe por que esses homens fazem isso? Porque eles já não têm mais esperança de salvação, então tudo para eles aqui nesse mundo é lucro. Amém?
Eu preciso encerrar. Guarda isso aqui, ó. Essa mulher tocou Jesus com fé, alcançou a cura. Mas quando você vem à presença de Jesus com fé, você vai alcançar além da cura, você vai alcançar salvação da parte do teu Deus. Amém? E é essa palavra de salvação que nós zelamos em pregar. Amém, povo?